Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E nessa videoaula falaremos sobre VILI. O que é VILI? Lesão pulmonar induzida pelo ventilador mecânico. Se você quer saber quais são as consequências da VILI, quais são os principais tipos e também como ventilar esse paciente a fim de evitar essa lesão pulmonar, você está na videoaula certa. Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, compartilhe esse conteúdo com os seus colegas, também ativa aí o sininho e se inscreve aqui no canal. Então é isso, bora pro vídeo. Ok, então, beleza, gente. Como já havia dito anteriormente, o tema dessa videoaula de hoje é lesão pulmonar induzida pelo ventilador mecânico, VILI. Essa condição, né, por vezes, alguns autores indicam, inclusive, que é um termo errado. Por quê? Porque a lesão pulmonar ela não é induzida pelo ventilador mecânico, ela é induzida pelo operador, visto que o ventilador mecânico é apenas uma máquina que irá entregar ao paciente o que o operador, que você programou. Portanto, ajustes ventilatórios inadequados podem levar a esse tipo de lesão. E o que acontece quando essa lesão ocorre? A partir do momento que ocorre uma lesão pulmonar, você terá, por exemplo, o extravasamento de líquido, né, aqui do nosso leito capilar em direção inicialmente ao espaço intersticial e depois chegando até o espaço alveolar. Também você tem perda aqui, né, da integridade epitelial. Você tem, como consequência, um edema sendo formado, tá? E isso tudo está associado com um processo inflamatório. Consequentemente, a presença de mediadores inflamatórios, de células inflamatórias, o que podem desencadear um aumento da área de lesão e até mesmo lesão de órgãos à distância. Então, essas são as principais consequências dessa lesão pulmonar induzida pelo ventilador. Mas quais são os principais tipos de VILI? Então, temos aqui uma lista, essa lista, né, aumenta, mas trouxe para vocês os principais. Então, o primeiro é chamado de atelectrauma. O que é isso? Em algumas situações, vamos pegar o paciente com SARA. O paciente com SARA, ele tem principalmente ali no seu terço médio, uma área pulmonar que é extremamente instável. Então, é uma área pulmonar que, durante a inspiração, ela tende a abrir, durante a expiração, ela tende a fechar. Então, essa abertura e fechamento cíclico do alvéolo é chamado de atelectrauma. E isso é ruim, porque o nosso alvéolo não foi feito para colapsar e abrir. Né? Ele foi feito até para aumentar e reduzir o seu tamanho, mas não para colapsar e depois abrir. Então, toda vez que ele sofre esse colabamento e depois tem que abrir, ele libera mediadores inflamatórios e, tá, essa abertura e fechamento você vai dar o nome de atelectrauma. Um outro tipo é o volutrauma. O que é isso? Você tem um alvéolo ali com um tamanho convencional. Se existir, por exemplo, um excesso de volume dentro desse alvéolo, ele precisará se deformar de forma excessiva, e essa deformação excessiva ganha o nome de volutrauma. Não existe rompimento desse alvéolo. O alvéolo mantém a sua integridade, mas ele chega ali no limite. Sabe aquele balão de aniversário que você soprou, soprou, encheu, encheu? Ele já está ali bem fininho, quase transparente. Se você soprar mais um pouquinho, ele vai estourar, mas ainda não rompeu. Isso é volutrauma. Já o barotrauma, aí sim, é quando esse alvéolo rompe, tá? É quando existe essa perda de integridade alveolar. Algumas vezes, né, os alunos falam o alvéolo pocou, então ele estourou, tá? Então esse alvéolo, ele perdeu a sua integridade alveolar, tá bom, gente? Uma forma mais básica de falar o que aconteceu, e isso é chamado de barotrauma. Um outro é o biotrauma. Veja,
A partir do momento que você tem liberação de mediadores inflamatórios, esses mediadores, eles podem alcançar a corrente sanguínea e, consequentemente, chegar em qualquer parte do nosso corpo. Isso faz com que aquela lesão pulmonar inicial, ela pode desencadear lesão de órgãos à distância. Então, por isso que é, por vezes, comum você pegar um paciente com SARA e depois de algum tempo esse paciente, além da lesão pulmonar, ele começa a apresentar uma lesão hepática, lesão renal, lesão cardíaca. Por quê? Porque existe essa liberação de mediadores que chegaram nesses órgãos à distância. Isso é chamado de biotrauma. Um outro conceito é o ergotrauma, que nada mais é do que uma energia acumulada que é transferida do ventilador para o pulmão do paciente. E o efeito Pendeluft, que nada mais é também do que o estiramento regional excessivo. Então, basicamente, o que acontece aqui é o desvio do volume de ar de uma área que está pouco ventilada para uma área normalmente ventilada, e isso vai levar a um estiramento daquela região do pulmão. Isso é o efeito Pendeluft. Uma outra lesão, essa mais recentemente, né, discutida, é a chamada lesão auto-infligida pelo paciente. Também vocês poderão encontrar aí como PECILI. Tá? Então, a PECILI é uma lesão pulmonar auto-infligida. O que acontece aqui? Esse tipo de lesão, ela ocorre e ganha esse nome por causa do esforço excessivo do paciente. Então, esse paciente ele vai apresentar um esforço respiratório muito acentuado, muito exacerbado, e isso fará com que haja não só lesão muscular, lesão diafragmática, mas com um aumento do volume de ar no pulmão, que por vezes não está homogêneo. Como esse pulmão ele tem uma característica mais heterogênea, partes bem ventiladas, partes mal ventiladas, como você está aumentando esse volume, a tendência é que você também gere, por exemplo, uma hiperdistensão de algumas unidades. E isso está sendo gerado por quê? Pelo esforço muscular excessivo do paciente. E é por isso que, em algumas condições, tem-se ali a recomendação de sedar esse paciente, usar um bloqueador neuromuscular, exatamente para evitar esse tipo de lesão. E por isso também existe a recomendação de avaliar o grau, o nível de esforço muscular do nosso paciente. Precisamos controlar essa contração muscular. Mais recentemente também se discute sobre mechanical power. A última orientação prática de ventilação mecânica, ela traz que são poucos ensaios clínicos ainda que conseguem trazer com robustez o real efeito do mechanical power. Tá? E também existe ainda uma divergência em relação aos cálculos de como chegar ao valor, né, ali em joules por minuto, desse mechanical power. Mas, basicamente, é uma alteração mecânica desse alvéolo e ela pode ser influenciada também pela frequência respiratória. É por isso que devemos tomar cuidado com frequência respiratória muito alta. Além dela poder gerar algo chamado de alto PIP, ela também pode estar associada com o aumento do mechanical power e, consequentemente, aumento da lesão pulmonar. Essa aqui é a principal fórmula usada, onde você tem aqui o mechanical power, que ele é dado em joules por minuto, que é igual a 0,098, é uma constante, vezes o volume corrente em litros, vezes a frequência, vezes a pressão de pico, tá? Menos metade da driving pressure. Então é o cálculo que você faz, girando ali em torno de menos 17 o valor ideal. Mas beleza, e aí, como é que eu vou ventilar o paciente que tem um pulmão normal? Lembre, meu paciente ele tem um pulmão normal, porém, se a ventilação mecânica for feita de maneira não cuidadosa, vamos colocar assim, se não for de maneira protetora, essa ventilação mecânica não protetora, ela pode levar a vile, né? Ela pode lesar o pulmão do paciente. Então, como ventilar esse pulmão normal a fim de prevenir, evitar que esse paciente evolua com a vile? Então, basicamente, o que já tem bem estabelecido é usar volume corrente de 6 a 8 ml por quilo, então normoventilar esse paciente, e além disso,
usar uma PIP de 5 a 8 centímetros de água. Logicamente, cada paciente ele tem ali um valor ideal e você precisa individualizar o tratamento. Mas, em linhas gerais, ventilando com 6 a 8 ml por quilo e uma PIP de 5 a 8 centímetros de água, você está prevenindo o surgimento da lesão pulmonar induzida pelo ventilador mecânico. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se você gostou, não se esquece, se inscreve aqui no canal, também deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal. Então, há mais ou menos aí um mês, estamos fazendo aqui uma atualização sobre a última orientação prática de ventilação mecânica e você não pode ficar de fora. Então é isso. Até o próximo vídeo.